Então nós vamos começar com a Áurea. A Áurea é doutora em Educação pela PUC de São Paulo. Ela é professora da rede municipal. Foi da assessoria da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, muitos anos. E é professora da rede municipal de Belo Horizonte e foi ex-diretora da estadual do Sindiúte. E ela vai começar então a nossa manhã de hoje. De repente, né, uma resolução, um decreto, nos pega não tanto de surpresa mais, né, porque a gente já esperava isso há mais tempo, né. Houve uma época que foi final da década de 90, 99, 2000, que esse estado foi praticamente governado por resoluções. A gente dormia de um jeito e acordava de outro. Tanto que nós temos lá no, não sei se ainda tem, mas deve ter, lá no Departamento de Formação, o caderno da pedagogia das resoluções. Tudo se resolvia por resoluções. Essas resoluções, esses decretos, nos assustam muito e nos tiram do lugar que nós estamos acostumados a ficar nele todos os dias, né? E essa é uma boa sacudida para a gente pensar em algumas coisas que nós estamos precisando de pensar há muito tempo. Olha, eu chamei de jornada semanal. Por que eu falei lá, como está lá no decreto, resolução, de carga horária semanal? Palavra não é inocente não, né, gente? Quando eu falo em carga horária, é um peso muito grande, carga. É um peso muito grande para a gente carregar uma carga, né? Então, carga horária já fica, porque tem pesado nas costas da gente. Se a gente pensar numa jornada semanal, eu acho que é mais adequado à nossa concepção de educação. Então, essa jornada semanal, o que ela significa na verdade? Ela significa planejamento, formação e avaliação do nosso trabalho. Como eu considero que planejamento e avaliação fazem parte também da nossa formação, então eu considero que a nossa jornada semanal, tanto com as atividades extra-classe, elas vão contribuir para a nossa formação. Daí eu ter colocado ali a palavra formação em azul, que é a cor do Sindiúte, né? Porque eu considero que então tudo vai caminhar para a formação. E aí vamos pensar, o que significa a regulamentação desse tempo? A princípio um desconforto muito grande, né? Porque uns vão ter que voltar na escola, outros vão perder o dia de folga, outros não sei mais o que, e aí começa a fazer continha daqui, continha dali. E não podemos nos esquecer que antes da continha, nós lutamos muito, muito para que isso virasse uma lei nacional. Né? Esse plano de carreira, né, do Estado por muitos anos, né? Desde o primeiro eu estava lá, no governo do Murilo Rigo, que eu nem lembro mais que ano que é, nós ficamos aí, o governo inteiro pelejando, do Itamar, aí anos e anos com esse plano de carreira. Eu já não aguentava mais discutir. Eu ia para os municípios todos já tinham implantado o plano de carreira que a gente discutia, e o Sindiúte pelejando com esse estado afora. E uma das nossas reivindicações é que 25% da nossa jornada semanal fosse para atividades extra-classe, né? Ou para a nossa formação, incluindo ali planejamento, formação e avaliação. No ano de 2000, eu estava terminando o mestrado e fiz a minha pesquisa do mestrado numa escola estadual. Já existia nessa época, de 15 em 15 dias, 2 horas semanais, né? Semanais não, né? Quinzenais. 2 horas quinzenais para a discussão coletiva dos professores. Nas escolas em que eu fiz a minha pesquisa, que são escolas estaduais,
essas 2 horas, elas se configuraram num espaço de muita lamentação, de muita briga e pouco aproveitado. Pouco aproveitado porque houve uma resistência em relação a essas 2 horas quinzenais, houve uma falta de planejamento para que ela ocorresse e houve, de certa forma, uma imposição daqueles que dirigiam essas reuniões na escola, que, de forma que a pauta dessas reuniões, elas não iam atender as necessidades, né, daqueles trabalhadores da educação que estavam ali, mas atendia a necessidade de quem montava a pauta. Então, esse foi um grande problema. Então, eu me lembro que já não é novidade para nós ter horas de atividade extra classe no Estado, não. Não é novidade, não. Isso já existiu. Tá certo? Eu fui lá anteontem conferir, né, na minha dissertação de mestrado se realmente havia, porque eu fiquei até em dúvida, houve não? Aí eu fui ver, tinha essa, mas eram só 2 horas de 15 em 15 dias. Então, o que significa essa regulamentação desse tema? Significa a conquista de um direito há muito reivindicado, tá certo? E um direito que ele vai impactar de que forma na nossa vida profissional? Eu acho o impacto maior pode ser, se a gente souber aproveitar, na qualidade do ensino e na melhoria da nossa saúde, tá? Uai, olha, mas saúde, o que tem saúde a ver com isso? Primeiro, está reduzindo o nosso número de aulas de regência. Isso contribui para a nossa saúde, tá certo? Se eu tenho momentos em que eu posso reunir com o coletivo da escola, se eu tenho momentos que eu posso planejar dentro da escola e que me tira um pouco da sobrecarga que eu levo de trabalho para casa, isso naturalmente vai influenciar na minha saúde. Então eu acho que esses 2 pontos são básicos para a gente ver que, de certa forma, nós estamos tendo um ganho. Tem alguns prejuízos? Temos sim, entendeu? Mas nós temos que ver também o ganho que está tendo com isso. Tá certo? Então, isso vai impactar de forma positiva, né, se nós quisermos, na qualidade da nossa prática pedagógica e na saúde do trabalhador. Ok? Então, vamos passar para frente. Ao que se deve estar atento na hora de analisar, né, para a gente sair só dos cálculos matemáticos? Ao que a gente deve atentar para fazer essa discussão, principalmente dentro das nossas escolas? Primeiro, os impactos que virão, né, dessa regulamentação, eles estão vinculados aqui aos contextos histórico, social, cultural, organizacional e institucional. Nós não podemos desvincular, né, de forma alguma, essa nossa análise, a nossa avaliação dessa regulamentação e dos impactos dela ao nosso contexto histórico, né, que eu acabei de falar da nossa luta de anos e anos para ter isso, tá certo? Do nosso contexto social, que nos obriga cada vez mais a estar modificando a nossa prática pedagógica e a forma como nós estamos trabalhando, né, praticamente solitários, torna-se difícil, né, a gente está podendo investir nessa inovação da nossa prática. A mesma coisa a questão cultural, a questão organizacional, né, que é a questão da organização da escola, né, o Miguel depois vai falar muito disso. A questão da organização da escola, ela vai, de certa forma, influenciar muito, né, nos impactos dessa regulamentação e da prática, né, dessas horas, principalmente dessas horas atividades. E o contexto institucional é como que a instituição vai receber isso. A instituição o quê? Escola. Tem escola que vai fazer a discussão coletiva para ver a melhor forma de fazer com que essas horas de atividades realmente se tornem momentos qualificados de discussão, momentos qualificados de planejamento, momentos qualificados de avaliação do próprio trabalho.
E tem outras, né, escolas que não vão dar conta de fazer isso, né? Então nós temos que ver que isso vai depender muito do contexto de cada escola. Então eu não posso, né, fazer como a rede municipal fez por um certo tempo, dizer que se ali não está bem, que aqui não está bem, que ali ou acolá não está bem, que então não serve para ninguém. Não é bem assim não, né? Nós vamos ver que cada escola, em cada cidade, né, isso vai ocorrer de um jeito, né? E essa organização e essa aceitação da instituição, né? E aí a instituição, eu digo, de todos os professores e das gestões das escolas, né? Como é que vão receber essa regulamentação e que tipo de discussão vai fazer. Então, os impactos vão depender disso. Não tem aqui como dizer, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. O que vai acontecer vai depender de quê? Desse contexto histórico, social, cultural, organizacional e, sobretudo, institucional. E aí, gente, a gente pode pensar na instituição sindicato, como é que o sindicato está fazendo essa discussão e como é que cada uma das escolas de vocês vai fazer essa discussão, né? E se nós pudermos ajudar nessa discussão, é o que nós temos que fazer. Depois, a aceitação ou resistência individual ou institucional está vinculada à representação de ofício de professor e de formação continuada. Então, a minha aceitação dessa regulamentação, onde para se ter horas extras, né, de atividades extra classe, vai ter que mexer em várias coisas, a minha resistência ou a minha aceitação vai depender do quê? Da representação que eu tenho de ofício do professor. Se eu acredito que o ofício do professor é só a regência, é só dar aula, se eu tenho essa concepção de ofício de professor ou de profissão docente, ok? O que acontece? Essas horas para mim não vão valer nada. Eu não vou querer mexer uma palha da minha vida para poder organizar esse horário. Por que eu não vou querer? Porque a minha concepção de ofício do professor, ou como diz o Miguel lá no seu livro, ofício de mestre, é somente da aula, não é? Mas nós temos que ter claro que é inerente à profissão docente a formação. O que está inerente, tá certo? A profissão docente, a formação. Quer dizer que não há como pensar em profissão docente descolada de formação. E aí eu estou chamando esse tempo todo de horas, né, de atividades extra classe, de momento de formação. Então não há como pensar numa coisa descolada da outra. Então tem que mexer na concepção. Se a minha concepção é só, como diz o Miguel, aulista, se eu penso que ser professor é só ir para a sala de aula da aula, aí complica muito a situação, né? E o impacto, então, disso vai depender da minha concepção de ofício de professor e de formação continuada. Muitos acreditam que a formação continuada, ela só se dá quando tem uma pessoa especializada, uma estrela contratada para poder ir lá falar, fazer alguma coisa, ou quando a secretaria chama lá para o curso, ou quando acontece isso. Não, gente. Cada discussão dentro da escola, a troca de experiência com o seu colega, isso é formação continuada. Então vai depender muito também da representação que nós temos de formação continuada. Se eu acredito que a formação continuada ela só é feita por uma pessoa exterior à escola, tá? Então o que acontece? Acontece que esse momento eu jamais vou reconhecer como um momento de oportunidade de formação continuada, porque nem sempre todas as escolas vão poder ter lá uma pessoa especializada para estar falando para ele.
E nós temos que entender que o melhor lugar de formação é na escola e com a discussão do quê? Da nossa prática do dia a dia. Então, essa concepção nós temos que ter para ver como é que a gente lida com essas horas. O que mais que deve estar tendo? Essas horas, né, extra classe, elas são uma grande possibilidade para a construção de uma nova identidade do professor, por meio do trabalho coletivo. Se eu estou acostumada, sozinha na minha sala de aula, no meu individualismo, na minha solidão, e às vezes, não é porque eu quero, é porque a própria organização da escola não me permite, né, uma interação maior com meus colegas, eu tenho grandes possibilidades de, se a gente souber aproveitar bem essas horas extra classe, de estar possibilitando a construção de nova identidade de um professor, né, que queira estar num trabalho coletivo, tá certo? Não, gente, um trabalho coletivo por opção daquele momento, mas um trabalho coletivo que, como eu disse, da formação continuada, como se esse trabalho coletivo ele também fosse inerente à prática pedagógica. Não é possível mais no mundo de hoje eu conseguir estabelecer uma prática pedagógica somente com o que eu penso, né? A partir do momento que eu tenho possibilidade de discutir com os outros, eu tenho mais possibilidade de acertar essa prática pedagógica. Então isso vai contribuir na formação de quê? De novas identidades docentes, né? O que mais? É uma forma de potencializar o quê? A capacidade, a competência, a criatividade do professor, que vai poder, nesses momentos, estar atuando como formador dos colegas ou como formando, né? Então o professor tem ali um espaço para que ele possa mostrar, né, e potencializar a sua competência, a sua criatividade e a sua capacidade. Outro ponto, a reorganização da jornada, né? Hoje nós temos na escola assim, eu sou professor de língua portuguesa, eu quero minha folga na quinta. Ela quer na sexta. Eu quero na segunda. Eu quero não sei lá que dia, tá certo? Eu não quero folga não, eu quero todos os dias chegar no segundo horário. Eu não quero folga não, eu quero todos os dias sair no quarto horário. Não é assim? Ou eu estou mentindo? Não é assim? Então, gente, a jornada fica uma loucura. Ela me satisfaz? Ótimo. Eu quero chegar mais tarde. Se eu der conta de fazer o horário assim, para mim está ótimo. Se eu quero chegar mais cedo, também está ótimo. Mas e para o trabalho coletivo na escola? Como é que isso funciona? Não funciona. Então, a partir disso aí, nós temos que pensar na reorganização dessa jornada semanal. Como é que eu vou fazer? Vai adiantar eu ter 2 horas que são minhas, aí eu faço o que eu quiser. Mas tem 2 horas que são coletivas para a escola. Eu vou sentar com quem para discutir? Com o horário desse jeito que a gente faz na escola? Com quem? Com a mesma, as cadeiras. Ou senão a gente vai estender 4 cadeiras assim, dependendo da cadeira, dependendo das fogões assim que nem eu vai ter dificuldade, mas dá para deitar e dormir. E tem na minha pesquisa, já não é na escola estadual não, é na escola municipal. Gente fazia unha nessas horas. Levava a bacia, fui pé de molho enquanto fazia a mão. Não pensa vocês que eu estou mentindo, não, que é verdade. Tá certo? Tinha outros que vendiam as coisas, vendia pano de prato, vendia bijuteria, vendia calcinha, vendia maquiagem, tá certo? Então, gente, para não acontecer isso com essas horas, nós temos que pensar na reorganização da jornada. E o que essas professoras da rede municipal disseram para mim? Elas disseram para mim assim, depois se vocês quiserem eu posso colocar a minha dissertação de mestrado,
online. Se bem que ela já está, né, na carta, para vocês lerem lá. Elas disseram para mim assim, antes a gente tinha reunião por área. O que era reunião por área? Todo mundo de matemática, por exemplo, tinha folga em tal dia, e aí reunia aqueles professores. Depois dessa reorganização da escola, não tem mais isso. Então o que acontece? Como é que nós vamos reunir com os professores da nossa área? Não tem. Eu fico aqui com o professor de geografia, fico ali com a outra professora. Lógico que poderia. Poderia dar uma reunião até muito melhor do que só com o professor de matemática. Eu acho. Né? Mas, com a dificuldade, vamos procurar então estar junto dos pais. Então nós vamos fazer mais discussão. Então a gente faz unha, a gente vende as coisas, dorme, faz qualquer coisa. Menos aproveitar aquelas horas. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha que se pagar um dia de reposição. Naquela época, podia pagar assim, 2 horas no dia, 2 horas no outro. Agora não pode mais não, né? Agora tem que ser 4 horas no dia e pronto. Mas naquela época podia. E aí, o que eles propunham? Já que nós somos nesse horário vago, então nós podemos dar as aulas nesse horário e fazer a reposição nesse horário. Isso não serve para nada mesmo? Então assim se dizia desse tempo, por quê? Porque ele foi mal planejado. Ele foi pouco aproveitado, né? E eu espero que isso não aconteça. Para isso não acontecer, nós temos que fazer essas discussões anterior à nossa organização. Então a organização dos tempos nossos na escola, ela impacta na reorganização da jornada. Assim como a reorganização da jornada, ela impacta no quê? Ela impacta na organização dos tempos. Então vai mexer em tudo? Lógico que vai, gente. Não pense vocês que vai colocar 33,33% de horas de atividade na escola e que não vai mexer em nada. E não pensem vocês que essa resolução do Estado está ruim, não. Essa regulamentação não está, não. Ela está muito boa. Eu já ouvi assim, Nossa Senhora, lógico, vai mexer nas nossas individualidades. Eu não quero sair do lugar que eu estou. Então tem que ter cuidado. É Nossa Senhora mesmo, gente. Mexeu com a vidinha da gente, a gente não quer sair do lugar. É incômodo? É, gente. Mas a gente tem que saber aproveitar, porque isso é uma conquista nossa. Nós lutamos por isso anos e anos. Né? Nós não podemos desperdiçar, não. E essa resolução, essa regulamentação, eu li ontem, tintim por tintim. Ela não está tão ruim assim, não. Tá certo? Não, gente, aí é salário é outra coisa. Salário é salário. Né? Aí a briga é outra. A briga é outra. Nossa, falta 10 minutos. E outra coisa. Como a existência e organização dos espaços físicos impacta a reorganização da jornada. Nós vivemos falando em tempos e espaços. Tanto, né, espaços formadores como espaços físicos. Uma das complicações das escolas, né, que eu observo, não só aqui, mas em vários municípios que eu já fui, é o problema do espaço para que o professor possa estudar, do espaço para que o professor possa se dedicar a uma reunião lá, que seja por área, que seja pela etapa lá que ele trabalha com os alunos, etc e tal. Então, às vezes, a escola é tão complicado isso. Na escola mesmo municipal em que eu trabalho, ela está em reforma. Nem a cantina funciona, os meninos têm que merendar na quadra. A merenda está sendo feita na UMEI, que lá fora tem que buscar comida todo dia e levar. Nós não temos lugar nenhum para reunir, não tem lugar para dar a intervenção pedagógica para os meninos. Eu peguei umas cadeiras, pus debaixo de uma árvore lá fora na rua, e é lá que eu estou trabalhando leitura com os alunos. Porque não tem lugar. A sala de aula está toda ocupada. A biblioteca está entulhada com a geladeira com os freezer, que é esse trem da cantina que não tem onde pôr. E a obra está parada. Nem essa. Ela está parada desde novembro. Porque não pagaram
não assinaram, como é que chama? Aditivo. Então é assim. Então, gente, essa questão do espaço físico, ela é muito complicada. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa na escola, uma reunião, etc, né? Ou às vezes até aproveitar esse espaço da gente, da nossa, né? Na minha escola, por exemplo, as professoras às vezes ocupam esse espaço com um trabalho com um aluno, que ela acha que se ela se aproximar dele, vai melhorar as condições de aprendizagem dele. E às vezes dá certo. Aí ela não tem lugar. Onde é que ela vai trabalhar com esse aluno? Tem lugar. Então, a biblioteca tem aula de biblioteca todos os dias, para todas as turmas. Então, não tem jeito. Então, é complicado. Mas a gente tem que pensar nisso e não deixar que isso seja motivo para a gente desistir de aproveitar o melhor possível essas nossas horas fora da regência. Vamos lá. Nossa senhora, agora eu tenho que correr. Corre não. Mas você tem que correr, só tem 10 minutos. Agora, gente, que fatores podem impactar? Aqueles todos, eu acho, que vão impactar positivamente. Mesma questão do espaço, é reorganizar os espaços para ver do que a gente dá conta. Até pensar que a escola que tem 10 salas de aula, não pode ser as 10 de aula. Talvez uma tenha que ser liberada para alguma coisa. Não é isso? É pensar nessas coisas. Que fatores podem impactar negativamente? Tem fatores, gente, de ordem pessoal e profissional, e tem fatores que eu chamo de ordem ou de natureza organizacional. O que pode impactar negativamente ou positivamente também na organização desses temas são as relações afetivas construídas no espaço escolar. Se as relações estão muito tensas, muito difíceis, a tensão vai ser maior ainda, porque vai mexer na vida de todo mundo. Então é preciso estar reconstruindo essas relações, né, para que a gente consiga realmente um trabalho efetivo. Falta de entusiasmo, mal-estar, medo, insegurança, que tem caracterizado a nossa profissão docente ultimamente. Né? Infelizmente, né, poucas escolas, né, em que a gente não vê a falta de entusiasmo dos professores, o mal-estar, o medo e a insegurança. Não é isso? O medo de mudar a vida. Mudança é difícil, gente. Se a gente vai mudar do quarto da frente da nossa casa, do quarto do fundo, a gente já tem dificuldade. Imagina mudar a sua vida. Ai, eu fiquei 19 anos no estado. 19 anos no estado, agora eu vou mudar tudo. Eu sempre tive meus dias de folga quarta-feira, eu faço unha quarta-feira, eu vou no cabeleireiro quarta-feira, eu vou no motel com meu namorado quarta-feira, e agora não vou poder mais? Ah, que é isso, tá doida? Mas vai mexer. Ah, mas não vou ter outro dia para ir, porque você vê, agora toda quarta-feira eu vou ter que fazer minhas atividades extra classe. Então, pensar nisso. Culturas escolares. O individualismo, o sentimento de ausência de formação, a competência não utilizada e a incompetência negligenciada. Então, o que acontece na escola? Tem culturas que já estão tão cristalizadas na escola que elas podem contribuir negativamente para... Agora eu saí do foco da máquina, não é, pessoal? Fui para trás da máquina de filmar. Então, as culturas escolares, elas podem o quê? Impactar negativamente. Como assim? Olha, individualismo. Se eu jamais quero troca com ninguém, como é que eu vou querer lutar para ter horas em que eu posso ter um trabalho coletivo? Não vou, não é? Para quê? Os outros ficar metendo o dedo na minha vida? Querendo saber o que eu estou fazendo na minha sala de aula? O que é isso? Estão doidos? Então, essa é uma. O sentimento de ausência de formação. Olha, eu sinto que eu estou péssimo para dar aula, estou sabendo nada disso não, esse negócio está tudo muito novo, esse negócio aí de escritor, eu não entendo nada desse trem, mas eu não vou deixar ninguém saber disso não. Vê se eu vou deixar alguém saber, porque eu não sei nem o que é de escritor. Ah, o que é isso, gente? Fico lá quietinha no meu canto, né? Porque eu tenho um sentimento de quê? De que eu não tenho formação.
Mas você tem formação sim. Ela precisa de ser continuada para que você possa cada vez mais estar indo à frente daquilo que você aprendeu. Então esse sentimento, né, de ausência de formação, ele é muito comum em nossa escola. A competência não utilizada. Aqueles que têm grandes contribuições para dar para a escola, mas não conseguem dar essa contribuição. Se você fala, você está falando que você quer aparecer. Se você não fala, você é metido que você quer guardar tudo só para você. Mas é isso mesmo. Não é assim? Então fica difícil, né, gente? Então, a competência não utilizada. E a incompetência negligenciada. Porque, gente, vamos e venhamos. Tem muito professor ruim demais nas nossas escolas. Eu não vou ficar aqui passando mão e falar que todo mundo é bom, não. Não, né, não. Tem professor que, pelo amor de Jesus, tem que estudar muito, tem que se esforçar, a gente tem que ajudar para que ele saia do lugar que ele está. Então, a gente também negligencia isso. Ah, é um problema de ética, eu não vou falar com ele. O que é isso? A falta de ética maior é você deixar esse professor lá com 30 alunos, sem dizer para ele, ô meu filho, não é assim que você trata os alunos, não. Não é assim que você faz isso assim, não. Vamos melhorar essa prática, vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali, vamos lá assistir a aula do seu colega lá para ver como é que ele faz, entendeu? Mas não, a gente finge que não está vendo e ainda fala assim, ai, ética, o problema é ético, que ética bacana, né? Depois, identidade do professor, também, gente, vai contribuir, né? Eles costumam dizer, principalmente de mudanças biográficas, o que é isso? À medida em que eu vou mudando, né, gente? Vamos pegar no mais simples. De idade, a minha vida na escola vai modificando. Se eu vou chegando perto da aposentadoria, eu falo assim, que é isso? Chega, eu vou pelejar mais não. Pelejei minha vida inteira, não deu nada agora. Você acha que eu? O que é isso? Eu falo, não, deixa pra lá. Tá? Se eu tô entrando agora, o que é isso? Você acha que eu vou me matar agora? No começo da carreira? O que é isso? Vou não. Depois eu não vou nem aguentar chegar igual na sua idade, eu vou morrer antes. Eu não vou. Não é assim que acontece? Então, gente, isso aí depende da identidade do professor, do que eles chamam de mudanças biográficas. Se eu sou solteira, minha vida na escola é uma. Se eu caso e tenho filho, é outra. Lógico, evidente. Então, olha, tudo isso contribui. Depois, ética da responsabilidade. O que chama-se de ética da responsabilidade? Olha, você tem uma formação para ir lá na Secretaria Estadual de Ensino hoje sobre avaliação. Não vou não. Não vou não porque eu estou com meus alunos lá pequenininho, agora que eles estão começando a aprender as letras, não vou não. Seus alunos não vão ficar sozinhos não. A Maria da Conceição vai ficar com eles lá hoje. Não, mas eu estou no meio do caminho. Não posso mesmo deixar os alunos. A ética da responsabilidade é essa. Por que existe a ética da responsabilidade? Porque eu acredito que a profissão docente é só dar aula. Formação está fora. Então, predomina o quê? A ética da responsabilidade. Eu não vou deixar meus alunos nunca. Os alunos são seus. Então eu faço greve, porque eu não vou deixar meus alunos. Eu não vou em momento de formação, porque eu não vou deixar meus alunos. Tá certo? Então isso chama ética da responsabilidade na bibliografia que trata da formação de professor. E a resistência pessoal e institucional que eu já falei. Depois, fatores de ordem organizacional. Inadequação dos tempos e espaços. Eu já falei. Como é que pode impactar negativamente e positivamente. Sobrecarga de trabalho, né? Que pode impactar negativamente. E gestão da unidade escolar. A questão da autonomia e da colonização. Eu chamo de colonização quando todas as reuniões pedagógicas, vamos chamá-las assim, é para tratar de questão administrativa da escola ou trazer notícia da Secretaria Estadual de Educação. Aí o diretor coloniza
a reunião pedagógica, ninguém dá mais valor àquele espaço e ele acaba se perdendo. Por quê? Porque as necessidades formativas do professor, da sua discussão, lamentação mesmo, choro, que o professor precisa desse espaço, ele não tem. E aí o que acontece? Desiste das reuniões e não dão em nada. Então tem que ter cuidado com isso. E a autonomia, gente? O que a gente percebe é que nós, professores, ainda temos a mania assim, vamos supor, vai ter uma reunião pedagógica. Eu sou a coordenadora ou a supervisora. Mas eu fiquei doente, sei lá, aconteceu qualquer coisa. Não vou falar fiquei doente, não, porque eu detesto negócio de ficar doente. Eu viajei com meu namorado e irresponsavelmente fui embora. E pronto, né? Que a gente faz isso também de vez em quando, e mata o pai, mata a mãe, mata a avó. E fica falando que aconteceu alguma coisa ruim. Ninguém nunca chega na escola e fala, não, olha, não foi hoje, porque eu vou aproveitar a tarde para ficar à toa. Ó, ninguém fala isso pra gente, só pra matar alguém. Então eu viajei e fui embora. Aí, o que acontece? Tem lá 15 professores sentados, gente, para reunião. Ah, eu não veio hoje não. Ah, então vai ter reunião não. Não é capaz de um professor pegar aquele momento, tomar a reunião, coordenar a reunião com a discussão que eles acharem necessária. Quer dizer, falta a nós a autonomia. Nós não temos autonomia para nos organizar e fazer a reunião. Cada um levanta, vai fazer qualquer coisa, xinga a dona que faltou e como a condenada e levanta e vai embora. E aquele espaço fica perdido. E isso não pode acontecer. Tá certo? Finalmente, fecha aí. O que é possível nesse tempo? Potencializar a disponibilidade, a ousadia para arriscar e experimentar novas práticas. Nova prática, não só de dar aula, mas nova prática de se organizar, nova prática de discutir, nova prática de refazer seus tempos, etc. e tal. Substituir a angústia gerada pelo sentimento de impotência e desesperança pelo desejo e gosto de experimentar desafios. Então, esse é o momento que nós temos para isso. Ok? Então, é só isso que eu tinha a dizer para vocês.